Olá, hoje eu vou mostrar para vocês a principal característica, o principal diferencial do eCognition em relação a qualquer outro software de sensoriamento remoto ou de processamento de imagem. Vamos lá? É o seguinte, ele tem uma potencialidade gigantesca em extração de atributos. Eu tenho aqui uma imagem segmentada. Vocês podem ver os meus segmentos dentro da minha cena. Nesse projeto eu inseri uma imagem de alta resolução com 4 bandas espectrais e também inseri 4 componentes principais. Isso é possível de ver aqui em File, Modify Open Project. Aqui a gente vê todos os layers do meu projeto. Layer 1, 2, 3 e 4, que são as bandas espectrais. Layer 5, 6, 7 e 8, que são as componentes principais. Então, nesse projeto eu tenho 8 layers. E nós vamos ver como que o eCognition faz para extrair atributos de cada segmento para cada um desses layers. Nós vamos utilizar o Feature View, e aqui existem atributos de feições vetoriais, objetos, de classificação, entre outros. Para isso, nós vamos aqui no Object Features, onde é possível gerar atributos customizados, atributos baseados nas informações que já estão presentes nos layers que foram inseridos no projeto, atributos relacionados à geometria dos segmentos, à posição dos segmentos, à textura dos segmentos, também relacionados às classes, caso eu já tenha criado classes e coletado amostras. Tudo isso é possível de extrair aqui no eCognition. Os atributos tradicionais ficam aqui no Layer Value. Para isso existem atributos de média, moda, desvio padrão, entre outros. Se eu clicar em média, vai ter a média do Layer 1, do Layer 2, do Layer 3, do Layer 4, além de atributos da máxima diferença espectral e de brilho. Quando eu clico em cada um desses atributos, eu consigo ver o valor desse atributo para cada segmento. Isso que eu digo, consigo ver visualmente. Então, aqui é a média do Layer 3. Aqui é a média do Layer 1. Aqui é a média do Layer 4. Então, pega-se todos os valores dos pixels dentro do segmento e realiza uma média. E todo segmento, ele fica coberto por aquele valor. Então, a gente pode até visualizar a tela inteira aqui. Isso é a média do Layer 4. Isso é a média de brilho, da máxima diferença. Quando aparece Create New Mode, se eu clicar com o botão direito do mouse e clicar em Create for All Image Layers, eu vou criar a moda para todos os layers. Então, quantos são os meus layers? 8. Então, aqui eu tenho a moda do Layer 8. Pronto. Aqui eu tenho a moda do Layer 5. Aí vocês podem falar, mas por que a moda tem 8 layers e a média tem só 4 layers? Porque eu preciso clicar com o botão direito em Create New Min e clicar em Create for All Image Layers. Agora sim eu tenho a média para os meus 8 layers, as 4 bandas espectrais e as 4 componentes principais. Aqui está a média da minha componente principal 1. Aqui está a média da minha componente principal 4. Seguindo em frente, nós podemos ver atributos, por exemplo, de desvio padrão. Botão direito do mouse, Create New Standard Deviation. Create for All Image Layers. Aí aparecem aqui os meus 8 layers criados, onde cada layer representa aquelas 8 imagens que foram inseridas no projeto, porém com os valores de desvio padrão dentro de cada segmento. Então, qual é o desvio padrão dos segmentos do Layer 5?
Temos segmentos com desvio padrão baixo, escuros, segmentos com desvio padrão alto. Existem atributos muito interessantes, eu não posso falar de todos dentro desse vídeo, porque senão esse vídeo ficaria muito longo. Mas eu destaco atributos relacionados à vizinhança. O primeiro deles é a diferença média para os seus vizinhos. Botão direito do mouse, Create for All Image Layers. Então, vai criar a média da diferença daquele segmento com os seus vizinhos. E aí vocês podem perguntar, mas para que serve isso? Vão existir objetos que vão ser melhor identificados ou melhor separados de acordo com os valores desses atributos. Continuando, existem atributos relacionados à geometria, ou seja, a extensão. Por exemplo, tem aqui atributos de área, comprimento da borda, comprimento dividido por largura, número de pixels relacionados à borda. Eu vou clicar aqui, por exemplo, no número de pixels. Aí, a gente percebe que existem segmentos pequenos, que são aqueles que estão escuros, e segmentos grandes, que são os que estão brancos. Também destaco atributos de forma. Então, aqui existem atributos, por exemplo, caso o seu objeto seja retangular, ou ele seja mais arredondado, ou ele tenha uma forma elíptica. Então, isso ele vai gerar um atributo para cada segmento baseado nessa relação. Vou colocar aqui, por exemplo, o retangular fit. Vocês podem perceber que objetos que possuem forma retangular vão possuir valores altos, enquanto objetos não retangulares vão possuir valores baixos. Os valores baixos são representados pelas cores escuras, enquanto os valores altos pelas cores claras. Então, um objeto que é bem retangular tem um valor igual a 0,97. Um objeto que aqui no caso seria a rua, que não tem um formato retangular, tem um valor de 0,13. Então, tudo isso é feito para cada segmento. Existem também atributos relacionados à posição, distância. Outra questão interessante são os atributos relacionados à textura, como, por exemplo, o GLCM da entropia, que pode ser calculado em diversas direções. Vou calcular aqui para a direção 90 graus. Vejam como esse atributo é interessante para separar as vias. Então, cada atributo vai ser interessante para separar um tipo de alvo. Outra questão importante que normalmente a gente insere na hora de exportar esses atributos são os atributos relacionados à classificação. Quando você tem amostras, você tem que exportar o class name. Então, você vai aqui no Class Related Features, Relation to Classification, Class Name, botão direito do mouse, Create. Ok? Aí, nisso, cria também um atributo Class Name, que pode ser exportado junto com os demais atributos. Então, esse é o grande diferencial do Ecognition, é o que difere o Ecognition do Envy, do Erdas ou de qualquer software de processamento de imagem. Espero que vocês procurem conhecer cada um desses atributos ou a maioria deles, pois eles são de grande valia para a separabilidade entre classes. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!